seja muito bem-vindo ao nosso podcast Horizonte Espírita, um podcast que trata do espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. Aqui com a gente o Rodrigo Farias. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Isso, boa! Muito bem! Também aqui do meu ladinho, a Litsa. Tudo bom, Litsa Amorim? Oi, pessoal, tudo bem? E, claro, ele, aquele que estuda o Kardec de fio a pavio, Eric Pacheco. Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast. Não que só ele estude, né? Mas que ele sabe e tá sempre na ponta da língua, ninguém duvida, né? E, infelizmente, hoje nós não vamos poder contar com o nosso queridíssimo Alan Pinto, que vai estar aí como, vamos dizer assim, você que está aí do outro lado, ouvinte, certo? O nosso assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar de um assunto que é muito tratado no movimento espírita, como também fora dele, porém muito pouco aprofundado. Nós vamos falar do racismo. O debate sobre os direitos das minorias é um tema cada vez mais central na cultura desde o início do século XXI. Na política, nas artes, nas escolas, nos ambientes de trabalho, noções como diversidade, inclusão e representatividade vêm se tornando cada vez mais presentes, como uma resposta à percepção de que amplos setores da população vinham sendo ignorados ou discriminados ao longo da história, sem direito aos mesmos direitos e à mesma voz que os outros, mesmo quando eram maioria. Entre essas diversas formas de exclusão coletiva, a racial é uma das que mais chamam a atenção, especialmente em países como o Brasil, um país com mais de 300 anos de escravismo em sua história, que ainda hoje, quase um século e meio depois do fim oficial desse sistema, ainda tem marcas profundas de desigualdade que ele provocou. Mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Muito mais do que a gente gostaria, viu, gente? Eu convido aqui para começar o nosso bate-papo o Rodrigo Farias. Bom, olá, gente. Então, também a gente está falando de racismo, talvez vocês estranhem um pouco a escolha desse tema, né, no podcast espírita, mas, como disse a Kátia, é um assunto que, de certa maneira, faz parte da nossa história. Então, a gente vai começar primeiro, né, de maneira bem didática, né? Vamos lá circunscrever, delimitar do que a gente está falando. Tem duas palavrinhas que têm que ser bem entendidas aqui, pelo menos no sentido que a gente vai usar, né? Um deles, a primeira, né, é a própria questão de raça, né? O que é raça? Raça é um pouco aquilo como tempo, né? Você não sabe definir muito bem o que é, mas quando vê, aí você intuitivamente acha que sabe. Mas raça, do que a gente vai falar aqui, né, tem dois sentidos básicos. E a gente encontra esses sentidos, por exemplo, na obra de Kardec, e nas obras do século XIX de maneira geral. Quando a gente fala raça aqui, a gente está falando principalmente na crença, vamos dizer assim, né, na suposta divisão biológica da humanidade, né, que é uma ideia muito antiga, você encontra ela de alguma maneira desde a antiguidade, mas que no século XVIII e XIX, principalmente, né, com o avanço, né, do estudo da ciência, do conhecimento da variedade dos tipos humanos, né, com os filósofos naturais, não existe a palavra cientista ainda, né, descobrindo a variedade das expressões humanas no mundo, conhecendo novos povos, né, dominando também, né, junto lá com o imperialismo europeu, se começou a criar a ideia, de maneira mais organizada, né, com status científico agora, de que a humanidade tinha algumas divisões. Cada uma dessas divisões tinha características não apenas físicas, mas características, digamos assim, psicológicas específicas, e daí para depois criarem uma hierarquia, né, em que algumas dessas ditas raças teriam uma superioridade em relação às outras, foi um passo. E isso levou, né, um tempo depois, aquilo que ficou conhecido como racismo científico. Né? A gente conhece a ideia do racismo no dia a dia, a ideia de discriminação
que as pessoas têm com umas com as outras por questões de suposta divisão racial, com base em características físicas. Mas no século XIX em particular, né, 18, mas mais no 19, começa a aparecer um tipo de racismo, que é o foco do que a gente vai tratar aqui, que é a crença de que existem raças inferiores e superiores, mas não apenas no sentido, digamos, circunstancial, né? Uma é mais desenvolvida, a outra é mais avançada, mas também no sentido de que essas diferenças elas seriam biológicas, elas seriam escritas, a gente diria hoje, né, no DNA desses grupos, e que seriam características que todos os membros daquele grupo teriam em maior ou menor grau. E eles seriam com massas homogêneas. Então, por exemplo, os brancos seriam de uma determinada maneira, os negros seriam de outra maneira, os asiáticos, ou amarelos, né, seriam de outra forma. E haveria, então, uma grande hierarquia no mundo que poderia ser cientificamente provada. Essas ideias do século XIX, que é o século que Kardec codificou o espiritismo, começaram a circular, e não apenas no nível do preconceito, né, do dia a dia, mas elas começaram a circular e a ganhar um verniz de ciência, começaram a circular entre as pessoas educadas, né, cultas, as classes cultas da Europa e da América do Norte, principalmente, mas também de outros países. E isso deixou as suas marcas também, como a gente vai ver, na codificação da doutrina espírita. E é disso que a gente vai falar. Será que havia realmente, como alguns críticos gostam de dizer, será que realmente a doutrina espírita, em alguma medida, traz racismo em si? Ela endossa isso? Será que não? O que Kardec falava sobre essas questões? Será que ele falava alguma coisa? O que a gente encontra ali? Esse é o nosso tema de hoje. Rodrigo, eu queria destacar uma coisa que você falou. Então, você está querendo dizer que, biologicamente, hoje os cientistas não consideram que existe mais de uma raça além da raça humana, né? Mas que essas diferenças étnicas, né, da aparência, do corpo, elas foram entendidas como diferenças de raça, e aí uma coisa que era uma criação da nossa cultura, pensar que existem várias raças, virou um fenômeno social do racismo, é isso? Na verdade, sim, é basicamente isso. Quer dizer, as raças hoje, a gente sabe, está falando de teorias ultrapassadas, né? Por isso que eu fui falando supostas e coisas assim. Tudo isso é ciência ou pseudociência rejeitada. Já era frágil, contestado naquela época, mas por poucas pessoas. As circunstâncias eram outras, né? As pessoas achavam naquele momento que as diferenças sociais que existiam, por exemplo, em países como o Brasil, onde a maioria dos negros eram escravos ou descendentes de escravos, achavam que isso seria uma boa explicação. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, essas supostas diferenças raciais são todas superficiais. Não existe nenhuma consistência científica de que haja realmente alguma hierarquia por supostas raças, e a gente sabe, inclusive, que do ponto de vista genético, né, uma ciência que surgiu depois dessa época, duas pessoas que são supostamente da mesma raça podem ser mais diferentes entre si do que em relação a outras que seriam de uma suposta raça diferente. Mas, como raça é uma questão social, é uma construção social, né, nós temos que aprender que se somos negros, brancos, asiáticos, são questões de cultura, não de biologia, propriamente. A gente ainda usa um pouco desse vocabulário, né? Mas no sentido que a gente está falando aqui, né, de que realmente essas diferenças existem, são científicas, isso já está superado há muito, muito tempo. Não é o caso. Então, a gente está falando, na verdade, de teorias que surgiram numa época que o preconceito já existia e meio que uma coisa casou com a outra, por um tempo. E é engraçado que tem a questão do racismo e tem a questão da escravidão, né? A escravidão também é um fenômeno muito antigo, não necessariamente está ligado às raças, mas na modernidade aconteceu a escravidão negra, né? Muitos chamam de um holocausto que aconteceu antes do século XX, né? E eu lembrei disso agora porque, estudando até para o nosso tema, eu comecei a lembrar, né, que o Kardec tem certos posicionamentos em relação à raça, que a gente vai comentar, mas ele era contra a escravidão. Sim, isso é importante.
E aí a gente também vai se pensar, também a gente se perguntar como é que o movimento espírita na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil se posicionou em relação à escravidão. Porque em alguns momentos o racismo foi usado para justificar a escravidão. É uma coisa que é interessante, né, que vale notar também, que às vezes causa confusão, é o seguinte: na época de Kardec, eu falei de mais de um sentido e acabei só falando de um. Raça também era no sentido não apenas biológico, se usava a palavra raça para falar de povos. Então, raça francesa, raça germânica, né, não necessariamente no sentido de ser uma raça de grupo humano geneticamente determinado, mas no sentido de ser uma coletividade, ter uma identidade própria, que a gente chamaria hoje de etnia, né? Então isso às vezes causa uma confusão danada, porque quando você pega às vezes uma obra do século XIX, você encontra lá a mesma palavra sendo usada em dois sentidos, né? É muito curioso isso. E também tem, por trás da questão da raça, uma coisa que você acha, por exemplo, Leon Denis, quando ele fala da França, né, dos celtas, aquela coisa toda, uma ideia que é meio romântica, né, de que os povos, as nacionalidades, né, no sentido de habitantes do mesmo país, né, que é uma coisa recente, né, Estado-nação, de que eles teriam também características de uma personalidade comum. É aquela ideia que as pessoas têm até hoje, né? O brasileiro é mais descontraído, o americano é mais, sei lá, mais individualista. A gente meio que transformava alguns traços culturais como se fosse uma coisa que todo mundo tinha que compartilhar. E é engraçado que a gente acha isso. Por exemplo, Leon Denis, quando ele fala tanto exaltando a França, você vê que tem um pouco disso também. Isso ainda perdura um pouquinho. Não no sentido de biologia, né? A gente fala como uma espécie de psicologia comum. Também é meio problemático. Olha, muito bem lembrado por você, Rodrigo, a questão de se tratar algumas palavras com cuidado, porque quando a gente vai pegar uma pesquisa de um século passado, a gente tem que conhecer bem o sentido que a palavra tinha à época, para que a gente não se perca o sentido real do que quer dizer naquele contexto histórico, naquele momento vivido, e não perder dessa forma a essência, que é o que a gente busca, principalmente quem estuda, quem faz pesquisa, quem é professor de história, né, Rodrigo? Que é o seu caso. Sim. Ajuda muito. Isso é muito legal. Quer dizer, você tem que estar sempre utilizando de vários dicionários, né? E o que é muito trabalhoso, porque você precisa trazer para o agora, fazer essa diferenciação, dar a explicação para que não fique, ou que fique pelo menos o mínimo de dúvida possível, né? Sim, isso é importante. Mas então, gente, vamos para a pergunta que não quer calar. Quais são as posições de Kardec? Como que o Kardec se insere nessa temática da raça negra e das outras raças, que hoje é abordado por movimentos sociais como possivelmente racista? E como é que vocês veem esses escritos, esses posicionamentos do codificador ou fundador da doutrina espírita? Assim, eu acho que o texto mais importante do Kardec a respeito disso é o texto da Revista Espírita, né, de 1862, de abril, Frenologia Espiritualista e Espírita, né? Lá, Kardec vai fazer realmente um tratado, né? É um texto especificamente sobre isso. Ele vai tratar da questão da perfectibilidade da raça negra, né? Tem um outro texto que é de 1859, de junho, onde chamado O Negro Pai César, que Kardec ele se comunica com um negro, né? Que seria escravo e que teria desencarnado, e Kardec evoca ele na sessão, né, na Sociedade Parisiense. Poderia citar aqui outros textos, tem a Gênese, o capítulo 11, Gênese Espiritual, tem no Livro dos Espíritos, tem o capítulo da diversidade das raças, né, que fica lá na primeira parte, nas causas primárias, e no capítulo da Lei do Progresso tem o capítulo chamado Os Povos Degenerados, né. Mas basicamente, o que Kardec vai falar nesse texto, que é a Frenologia Espiritualista, Espírita, que para mim acho que resume tudo que Kardec fala sobre isso, né. Primeiro, o que é a frenologia? A frenologia, né, foi criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall, né? E a frenologia, ela tentava, através de medições do crânio,
saber tendências do indivíduo, né? Não só diferenças raciais, mas, por exemplo, se um indivíduo teria tendência a se tornar criminoso ou teria uma tendência a se tornar uma pessoa instruída, qualquer coisa desse tipo, através de medições do crânio, eles tentavam fazer essa análise, né? E o que Kardec vai dizer, então? Ele vai falar da frenologia, vai usar a frenologia, né? Ele vai falar de uma frenologia espiritualista, né? Ou seja, a frenologia dizia que o cérebro era a fonte das faculdades, né? Já Kardec não, o espírito é a fonte das faculdades, mas o cérebro é o veículo pelo qual essas faculdades se manifestam aqui no mundo material, né? E, basicamente, o que ele vai dizer a respeito dos negros, né? Que é a questão que mais toca aqui. Eu queria ler um texto, né? Acho que vai ser o único texto que eu vou ler para não ficar muito enfadonho, mas ele diz aqui: por isso a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais atingirá os níveis das raças caucásicas, mas como espírito é outra coisa. Pode tornar-se aquilo que somos. Apenas necessitará de tempo e de melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com as raças civilizadas, ficam sempre selvagens. Entretanto, à medida que as raças civilizadas se desenvolvem, as selvagens diminuem, até o desaparecimento completo, como desaparecem as raças dos caraíbas, dos ganches e outras. Os corpos desaparecem, mas em que se transformaram os corpos? Alguns se acham entre nós. Então, basicamente, a ideia de Kardec era que a raça negra, enquanto raça negra, fisicamente falando, seria sempre inferior. Mesmo se você pegasse um negro e educasse numa escola junto com um branco, ele não se tornaria igual, né? Mas o espírito que hoje está encarnado na raça negra progrediria, né? Se elaboraria e iria encarnar futuramente em uma raça caucasiana, uma raça superior, né? E a raça negra iria acabando, né? Acabando se degenerando. Kardec só coloca uma exceção para isso, que é nesse texto do Negro Pai César, que Kardec pergunta, né, para o São Luís se, em algum caso, um branco poderia encarnar como negro. E o São Luís diz lá que apenas por exceção, né? Como uma expiação. Ele cita, por exemplo, o caso de um senhor de escravo que maltrata o escravo e acaba encarnando como negro. Seria uma forma de expiação, né? Nesse texto aqui, que é o texto de 1859, de junho, do Negro Pai César, né? E o texto que eu tinha lido é o texto Frenologia Espiritualista, que é de 1862, de abril, né? Mas, basicamente, resumindo, essa é a visão do Kardec sobre os negros. E, só para citar, na questão, Kardec mesmo tendo essa visão a respeito dos negros, né, que era baseado nessa frenologia, né, que hoje é tida como uma pseudociência, ele era anti-escravidão, né? Ele era abolicionista. Tem a questão aqui, 829 do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec se coloca contra a escravidão e diz que a escravidão é contrária à lei de Deus, né, toda a sujeição absoluta do homem a outro homem, né. Interessante citar também que Kardec, na Gênese, né, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, ele diz que a reencarnação é a maior chave que a gente tem contra o preconceito, né? Ele fala de preconceito de vários tipos. Ele diz aqui: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar-se rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Ou seja, você não teria como ser, por exemplo, machista, porque você encarna em diferentes sexos, né? Você não teria como ser racista porque você encarna em diversas nacionalidades. Kardec usa esse argumento contra o preconceito. Não, o que eu acho muito curioso é o seguinte, esse texto que o Eric citou, da perfectibilidade da raça negra, né, da frenologia, tem alguns elementos aí. A primeira é que na época de Kardec, até onde eu conseguia apurar, né, não sou um especialista nisso, mas assim, a frenologia já estava em decadência desde a década de 1940, desde antes mesmo do começo do espiritismo. Ainda tinha, obviamente, continuou tendo por muito tempo uma influência, se não me engano, até Lombroso, né, lá na virada do século XX, né, que também era espírita, né, também tem um livro sobre espiritismo, mas também era criminologista, adotava um pouco algumas ideias, né, de que por meio de traços físicos você conseguiria determinar as tendências psicológicas de uma pessoa. Então você teria, por exemplo, o criminoso, né? Você conseguiria lá, desde cedo, você detectar que a pessoa tinha tendência medindo aí o crânio, porque supostamente o crânio refletiria, né, o relevo do cérebro. Então, dependendo aí da parte que fosse mais saliente, aquele traço de personalidade seria mais ou menos desenvolvido.
Essa era a crença. Mas, assim, ela já estava sendo contestada já naquele período, né? E é interessante também o seguinte, pegando aí a questão, como Kardec ele é ambíguo nesse ponto, porque ao mesmo tempo que ele flerta, né? Flerta eu digo porque isso é um ponto muito secundário. Cabe aqui lembrar que isso nunca foi um ponto central, essa coisa de hierarquia de raças nunca foi um ponto central. Muitas vezes, quando você vê obras espíritas falando de raças superiores degeneradas, muitas vezes parece que é no sentido físico e outras vezes parece que é no sentido de cultura. Isso é meio ambíguo. Mas Kardec continua sendo igualitarista no que diz respeito ao espírito, que é o que importa do ponto de vista espírita, ou seja, a individualidade espiritual, independentemente de como ela se apresenta numa determinada encarnação, mesmo que ela estivesse só adotando o argumento que ele está usando, tá? Pelo amor de Deus, isso não é um endosso. Mesmo que um determinado espírito estivesse numa manifestação em que ele supostamente estivesse num corpo inferior, seja numa raça inferior, seja em alguém com alguma deficiência de algum tipo, ainda assim ele continua sendo merecedor da mesma consideração, dos mesmos direitos que qualquer outro, né? Porque no fundo somos todos irmãos, apenas em pontos diferentes de uma jornada evolutiva, ou seja, ele não pega dessa suposta adoção de racialismo, e não transforma isso no princípio ético, que era uma coisa que normalmente os racistas convictos faziam. Porque, como foi lembrado, né, você falou da questão da escravidão, essas teorias, realmente chama de racismo científico, mas a rigor seriam teorias racialistas, né, como geralmente são chamadas, elas serviam para justificar muito o estado de coisas daquela época, né? Lembra muito aquilo que em séculos anteriores se fazia, por exemplo, com a questão do europeu com o indígena americano, né? A gente está botando eles para trabalharem contra a vontade, estamos explorando pra caramba, estamos fazendo barbaridades com eles, mas no fundo é para que eles melhorem pelo contato conosco, que somos mais civilizados, né? Enfim, isso andava muito junto. E Kardec não faz isso, muito pelo contrário, né? E mesmo quando ele flerta, isso definitivamente não é uma coisa que hoje, cento e tantos anos depois, a gente acha legal, mas mesmo quando ele flerta, ou aceita a ideia de uma suposta inferioridade física de uma determinada raça, ele não tira daí a consequência ética de que isso justificasse a opressão dela. Isso é interessante, tem que ser dito, né? Tem que ser destacado, porque, embora a gente detecte esses traços das teorias da época nos escritos de Kardec, isso não faz do espiritismo uma doutrina racista, no sentido de que ela aceite uma hierarquia de raças e a prescreva. Tire princípios éticos a partir daí. Muito pelo contrário, ele se opõe a qualquer tipo de desigualdade nesse aspecto, como também se opunha à desigualdade entre os sexos, né? Mesmo lá no Livro dos Espíritos, quando o Espírito lá dizia que mulheres e homens tinham funções diferentes e mesmo assim deveriam ter os mesmos direitos. Isso é interessante, essa ambiguidade, essa contradição. E é uma coisa também que deve ser dita, que a gente nunca, agora como historiador, né, abstraindo do espiritismo, a gente nunca deve olhar para um texto de uma outra época esperando encontrar ali algo do mesmo igualzinho como a gente gostaria de ver hoje. Nossos padrões mudaram muito e ainda estão mudando. Mas talvez daqui a 2 gerações nós hoje seremos considerados bárbaros dos padrões dos nossos netos, especialmente em termos aí de práticas ambientais e outras tantas coisas. Mas não deveria ser tanta surpresa, ou como disse a Kátia, objeto de tanto constrangimento, né, quando a gente olha para um texto escrito na década de 1850, 1860 e encontrar esse tipo de coisa ali. Essas coisas, essas ideias circulavam, não era apenas entre o polvaréu ignorante ou os senhores de escravos. Essas ideias circulavam, muitas vezes, nas classes cultas, nas classes educadas. Não havia o esforço que se tem hoje de tentar filtrar essas coisas, expurgar esse tipo de preconceito. Pelo contrário, era assim, meio que o senso comum da época. Não necessariamente no ponto de observações sobre frenologia e biologia, mas questões de que a Europa estava no topo, intelectualmente, em termos de progresso, que a cultura europeia era o grande modelo para as outras. Isso era... Qualquer pessoa educada esposava esse tipo de ideia, porque era o que ela via em volta. Ela via um continente tecnologicamente mais desenvolvido, cheio de problemas ainda, né, mas que estava dominando o mundo.
E isso se refletia nos relatos de época, nos relatos de viagem, provavelmente, em que Kardec se baseava para falar alguma coisa sobre a questão do negro. Né? Não devia haver muitos negros na França naquele momento. Alguns sim, mas provavelmente não eram tantos assim. A visão que o europeu tinha, isso vinha de muito tempo, que o europeu tinha de outros povos, etnias, continentes, e não estou falando só de negros, estou falando de asiáticos, estou falando de povos árabes, estou falando dos indianos, dos japoneses, dos chineses, e essa época, isso a gente pode falar daqui a pouco, até outras etnias brancas, né? Um alemão olhando para um grego, olhando para o italiano, né? Os americanos, italiano não era branco, irlandês muito menos, os judeus e por aí vai. Né? Isso parecia tudo um senso comum. Era muito mais difícil você argumentar em contrário. Tanto era assim, né, que, por exemplo, mesmo entre os abolicionistas, as pessoas que ativamente tentam combater a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, mesmo entre os abolicionistas era comum haver preconceito racial. Isso era muito interessante. Né? Uma das líderes abolicionistas americanas, por exemplo, Elizabeth Cady Stanton, se não me engano, tem mais de uma, Susan B. Anthony, eu sempre confundo qual das duas, mas uma delas, por exemplo, havia uma briga quando libertaram os escravos dos Estados Unidos, porque quando se discutia uma emenda constitucional que daria igualdade de direitos plena para os negros, também se tentou fazer com que as mulheres também ganhassem a mesma igualdade. E aí havia uma disputa, porque uns achavam que se tentasse fazer uma coisa muito abrangente, as mulheres também seriam excluídas. E havia o caso de que muitos abolicionistas elas não viam os negros em pé de igualdade com os brancos, mesmo defendendo ativamente que eles fossem libertados. Era uma coisa muito complicada, que se choca um pouco com a visão que a gente tem hoje, que a gente acha que defender uma coisa implica um pacote igualitário completo, né? O respeito completo à pessoa humana. Não, isso foi uma evolução, para a gente ver o quanto a gente progrediu, apesar de todos os problemas que a gente ainda tem hoje nessa área. Então, era uma coisa muito complicada. Muito bom. Litsa, eu gostaria de ouvir de você sobre um texto que você citou da Dora Encontre, sobre quando surgiu a palavra racismo, que eu acho que tem aí uma grande importância em todo esse entendimento. É muito interessante, né? Porque ouvindo o trecho que o Eric leu, a gente percebe como é que o Kardec toma como premissa de que existe a raça superior e a raça inferior. Até o Rodrigo trouxe essa questão que às vezes parece que ele está falando que é a biologia, então seria uma raça biologicamente degenerada, ou é uma raça culturalmente degenerada, porque ela é selvagem, porque ela é bárbara, mas para o Kardec isso é dado, tá claro que é assim, que os brancos são superiores aos negros, né? E isso era um ponto cego da cultura europeia. No século XX, de várias formas diferentes, a cultura europeia vai começar a se questionar, será mesmo que nós somos superiores? E aí entra esse artigo da Dora, que a Kátia citou, que é um artigo que a Dora Encontre publicou no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, em 2018, chama Kardec Era Racista? E ela faz, segundo a pesquisa dela, a palavra racista foi usada pela primeira vez por um panfletário inglês, Gaston Marie, em 1894, 25 anos depois que o Kardec morreu. E ela diz que essa palavra só vai ser usada com mais frequência a partir da década de 30, e com isso ela traz o argumento de que na época de Kardec os europeus não tinham consciência de que eles eram racistas. Então, o Kardec estaria implicado, mergulhado e limitado por essa cultura eurocêntrica. A Dora defende, né, que o Kardec era muito mais eurocêntrico do que propriamente racista. Eu me lembro, assim, eu acho muito interessante que isso é uma coisa que ainda está no nosso senso comum. Tem muita gente que pensa, assim, de barato, que, assim, a gente é mais evoluído do que os indígenas brasileiros, porque, sei lá, eles andam descalço, têm o pé sujo. A pessoa inventa 1001 argumentos estapafúrdios, né? E eu acho que falta um exercício de imaginação para a gente pensar, bom, alguns costumes indígenas a gente poderia vir a questionar, como a forma como eles lidam com as crianças deficientes,
mas a gente poderia usar outros parâmetros, pensar assim, olha, nas tribos indígenas não tem mendigo, não tem um excluído que fica passando fome, morre de frio. E na nossa sociedade tem, né? Então, às vezes falta um pouco de sensibilidade e imaginação para a gente perceber que se a gente pega outros critérios, talvez a gente veja a nossa sociedade, ou brasileira, ou europeia, ou estadunidense, num patamar moral inferior, né, a outras comunidades. Aí eu queria trazer outra questão para vocês. Como é que a gente olha para esses escritos do Kardec? Então, assim, tomando como conclusão de que eles tinham mesmo uma cara racista, eles achavam que os brancos eram de cara superiores, aí a Dora vai dizer algumas coisas até que vocês já disseram no texto dela. Ela vai dizer assim, olha, o Kardec nunca saiu da Europa. E naquela época, muitos negros iam para a Europa enjaulados. Ele não conhecia os cientistas negros, músicos negros, como nós conhecemos. A gente tem inúmeros exemplos de que um negro é tão inteligente quanto um branco. Ninguém tem dúvida disso. Mas na época dele, o negro era apresentado de uma forma animalizada, né? Objetificada. Então, isso é também um argumento que a Dora traz para, vamos dizer assim, contextualizar o que o Kardec está colocando. E ela usa um outro argumento que eu acho interessante também, que a revista espírita tinha um caráter mais de ensaio, que o Kardec ia lidando, discutindo teorias que estavam em pauta na época, se estavam mais ou menos em pauta. E que quando você vai, por exemplo, para o Livro dos Espíritos, o que está consolidado é que todos os homens são iguais. Então, isso acabaria trazendo esse caráter de que a doutrina espírita não seria racista, né? Mas ela coloca que realmente é lamentável, é superado aquilo que o Kardec colocou nesses trechos e que a gente não tem que endossar isso e etc. Eu acho que é importante, né, como vocês falaram, entender essa questão do anacronismo, né? Não jogar uma época diferente com o pensamento que a gente tem hoje. Interessante o que o Rodrigo falou, né, da questão científica e da questão moral, né? Ou seja, esses debates de Kardec aqui na Revista Espírita eram debates que, para ele, tinham um cunho científico, né? Supostamente científico. Ou seja, mas na questão moral, ele acreditava que a caridade se estendia a qualquer pessoa, independente do que ele chama aqui de preconceitos de casta, preconceitos de cor. Tanto que o Kardec ela era abolicionista e você teve outros espíritos abolicionistas, inclusive no Brasil eles foram muito atuantes nisso, o próprio Bezerra de Menezes, o Araújo Porto Alegre também tinha essa tendência abolicionista, né? Até pela própria questão no Livro dos Espíritos que deixa isso claro, que é algo imoral, né? A escravidão. Mas isso é preciso considerar isso, a questão do anacronismo, né? Não julgar um personagem fora do seu contexto histórico. Inclusive, eu queria recomendar um texto, né, do Sérgio Aleixo, né? Ele tem um texto sobre essa questão do racismo, né? No blog dele, acho interessante quem quiser dar uma conferida. E, assim, com relação... A gente pode também tratar com relação aos espíritos, né? O que os espíritos supostamente deveriam saber mais, porque eles não, talvez, alertaram Kardec, ou às vezes até reforçaram. Parar com um pensamento que existe, talvez, no movimento espírita, de que o espírito necessariamente é superior, né? Não, o espírito é imperfeito. Ele está se comunicando ali, está dando a opinião pessoal dele, você tem que passar ali pelo crivo da razão, pela universalidade do ensino, julgar, né? Eu estava olhando recentemente o capítulo 1 da Gênesis, e Kardec vai dizer isso, que na revelação espírita, diferente das outras revelações, né, da revelação mosaica e da revelação do Cristo, não é uma revelação passiva, uma revelação ativa, porque depende do homem elaborar aquilo que ele recebe do espírito, né? E os espíritos são imperfeitos. Só os puros que não cometem erros, mas aí eles se comunicam raramente, como o Kardec vai colocar. Acho que tem duas questões que a gente podia lançar. Uma seria, né, como lidar com o fato de que o Kardec escreveu coisas racistas e a ideia de que os espíritas atribuem uma aura sagrada ou infalível à codificação. Aí o Eric já entrou nessa pergunta. E tem uma outra questão, como é que vocês veem a questão do racismo hoje, como é que o espírita deveria se posicionar? Antes de falar disso, tem uma questão que a gente tem que, pelo menos, mencionar e encarar, que é o seguinte, e isso ainda é usado hoje, e eu não sei muito o que dizer sobre, que é o seguinte, para além da questão do racismo, que a gente está falando muito de textos falando do negro, né? Porque hoje em dia no Brasil
a gente pensa em racismo muito voltado para isso. Mas tem uma outra questão que é similar, que é a questão, por exemplo, dos chamados selvagens, de maneira geral. Tenho a impressão de que isso não é muito problematizado entre os espíritas de hoje, a ideia de que o cara que nasce numa tribo, uma sociedade tecnologicamente mais primitiva, né, enfatizo tecnologicamente, né, materialmente mais primitivo, de que ele necessariamente é uma alma de um nível inferior, ou está tendo uma experiência, né, diferente da nossa, que vivemos numa sociedade mais complexa, maior, etc. Porque, primeiro que a gente não tem dados para isso, acho que poucas pessoas se dão o trabalho de pesquisar esse tipo de coisa. Mas eu tenho a impressão de que, talvez por isso mesmo, essa ideia não é nunca questionada. Já que a gente está pensando fora da caixa, caberia... Tudo bem, a gente pode ter, tem duas coisas que podem se dizer aí. Uma é de que muitas pessoas que vivem em tribos e aldeias dos povos que seriam considerados selvagens no tempo de Kardec, a gente chama de indígenas, nativos, etc., etc., vale dizer que muitos deles, aproveitando a deixa do nosso mandatário mor, muitos deles, na verdade, apesar de viverem mantendo suas tradições e estilo de vida, eles têm amplo contato com a civilização, a chamada civilização, né? A sociedade fora da tribo. Eu, às vezes, costumo brincar que hoje em dia você vê documentários sobre tribos indígenas e você vê o pessoal lá mexendo em computador, fazendo curso, às vezes curso à distância, né, por causa da questão geográfica, todo mundo de short, coisa do tipo. Ou seja, pertencer a essas etnias hoje não é a mesma coisa de quando se estava em 1800, para começar. E segundo, pode questionar se realmente faz tanta diferença assim você ser um proletário, por exemplo, na Europa Ocidental, na época de Kardec, com Revolução Industrial, etc. A sua vida era mesmo tão avançada assim em relação a de alguém que vivia numa sociedade agrícola ou nômade em outras partes do mundo? É preciso tanta superioridade assim para viver o tipo de vida empobrecida e oprimida, né, que se tinha nas classes baixas da Europa naquele momento, ou mesmo em tantas das sociedades de hoje? Quer dizer, será que realmente é uma coisa tão preto no branco assim, tão óbvia? O cara nasceu numa tradição tecnologicamente mais atrasada, vamos usar a terminologia que a gente gosta de usar, embora ela também possa ser questionada. Esse cara realmente é um espírito necessariamente mais jovem do que o outro que está aqui na cidade grande? É mesmo? Será que é? Embora Kardec abrisse espaço para exceções, né, de falar de pessoas que espíritos menos desenvolvidos que encarnam em sociedades mais desenvolvidas e vice-versa, eu acho que é um tipo de coisa que a gente tem que tomar mais cuidado à luz disso, né? Porque será que esses preconceitos eurocêntricos do século XIX também não estarão presentes aí? Eu lembro, por exemplo, que quando na comunicação sobre o Negro Pai César, né, que o Eric citou, no final, Kardec faz uma pergunta, né, se a raça negra... Pergunta se a raça negra é realmente inferior a São Luís, não é? E ali, São Luís não responde a pergunta, ele responde outra coisa. O que ele diz, que é uma resposta que, a meu ver, não faz o menor sentido, ele diz que a raça negra vai ser extinta porque ela foi feita para uma latitude que não era aquela. Nossa, errou feio, né? O que não faz o menor sentido. Como assim? Quer dizer, os trópicos vão acabar? Mesmo que a gente aceite essa ideia, né, de que a diferença racial seja uma adaptação ao ambiente. Para uma ideia que já existia naquela época, muitos cientistas hoje ainda adotam, né? A diferença de melanina, são adaptações biológicas que teriam surgido há coisa de uns 10 mil anos, mais ou menos, ou seja, uma coisa recente. Beleza. Mas e aí? Mesmo que isso seja verdade, qual o sentido disso? A Terra não vai ter mais zona equatorial? Ninguém vai mais morar em área ensolarada? Porque não faz o menor sentido a resposta. Talvez ele tivesse mencionando que as etnias iriam se miscigenar e isso ia se modificar. Mas ele não diz isso, né? Ele não diz isso. Ele diz, aqui, só diz isso, duas frases. A raça negra desaparecerá da Terra, ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Tá, feita para uma latitude diferente da vossa? Beleza. A gente entende, né? A adaptação evolutiva ao ambiente. Ok. Mas desaparecerá da Terra, como assim? A latitude vai continuar existindo. Alguém vai cortar a Terra ao meio? Quer dizer, e assim, isso passa. Essa resposta que não responde, na verdade, não é questionada. Então, isso mostra mais ou menos o quê? Também cabe a nós, leitores, fazermos a nossa filtragem. Nem todas as respostas que a gente encontra na codificação
são plenamente satisfatórias, tratam realmente da pergunta, algumas deixam algumas pontas soltas, outras simplesmente... Estou citando só um exemplo na Revista Espírita, mas você encontra isso no Livro dos Espíritos também. Outras simplesmente, do ponto de vista de hoje, são completamente obsoletas. Haja vista que isso foi na Revista Espírita e Kardec teve o cuidado de não transmitir isso num dos livros de conceito da codificação. Ficou no laboratório, que é a Revista Espírita. Ele deve ter visto a falta de bom senso nessa resposta e deixou lá arquivado para títulos de história e pesquisa. Mas é que tá, Kátia, não é só na Revista Espírita. Esse aqui é um caso meio gritante, ok? Mas existem outros trechos, que, mesmo nos livros, que a gente pode filtrar. Então, o que eu estou só complementando é assim, o controle universal do ensino dos espíritos não terminou. Exato. Né? Nós, encarnados, temos um papel a cumprir disso. Não é simplesmente, está na codificação, então é sagrado, não toco, não contesto, nada disso. Eu sempre digo, com todo respeito aos nossos irmãos, mas espiritismo não é fundamentalismo cristão. Perfeito. Né? Não é só a escritura, não tem essa. Não é escritura de revelação divina e, muito pelo contrário, é uma construção de um progresso que a gente vai ter responsabilidade perante ele. E se o Kardec pretendia que o espiritismo tivesse em diálogo com a ciência, se ele pretendia que o espiritismo tivesse um caráter de dupla revelação, como o Eric já falou, ou seja, em parte, os espíritos como meios de se informar. Então, o Kardec diz, os espíritos não são reveladores predestinados, mas meios de me informar. E, por outro lado, esse duplo caráter por um lado, o trabalho dos espíritos, por outro lado, o trabalho do ser humano, a gente só pode concluir que ser espírita é continuar esse trabalho. Inclusive, na minha opinião, sem isso, o espiritismo vira um fundamentalismo religioso, vira uma coisa indefensável, como a gente está vendo, né? Quem vai defender hoje? Dogmática. Agora, isso é muito interessante, isso é libertador. Traz essa valorização que o Kardec já dava ao livre-arbítrio, à consciência. Então, eu já falei isso em outros podcasts. Os espíritas ficam assim, né? O que o espiritismo pensa sobre o aborto? Ok, existe o que o Kardec disse, existe o que os espíritos disseram, mas existe também o que a gente reflete. Então, o que os espíritos disseram sobre o racismo? O que o Kardec falou sobre as raças? Tá, mas como é que a gente pensa hoje em diálogo com os espíritos, mas também a partir do referencial que a gente tem? E uma última coisa que eu ia comentar sobre isso é que hoje se fala, por exemplo, do controle universal dos espíritos. Muitos espíritas evocam a autoridade dos espíritos superiores, do espírito da verdade, como aqueles que não errariam. Eu acho que só dá para salvar o espiritismo se a gente considerar que todos os espíritos que dizem coisas, tudo que eles dizem, a gente tem que refletir sobre elas e entender que está todo mundo implicado culturalmente, seja os espíritos que falaram lá no século XIX, seja o próprio Kardec. E a gente também tá. Então, provavelmente daqui a 100 anos, aquilo que a gente pensa hoje, algumas coisas vão ser consideradas acertos, outros erros, à luz, às vezes, daquilo que foi o progresso da sociedade, ou que foram os erros da sociedade com os quais se aprendeu depois. Né? E eu acho interessante citar também que, claro, o foco da obra de Kardec não era essa questão biológica, né? Ele até chegava a tratar, mas como uma questão secundária. Qual era o objeto, né, de estudo que Kardec define lá no que é o espiritismo? É a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ou seja, então, as questões científicas, né? Kardec, no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, um capítulo chamado Das Perguntas que se podem fazer aos espíritos, diz que a função do espiritismo não é adiantar o conhecimento da ciência material, porque senão seria muito fácil, o espírito viria, revelaria uma nova teoria científica, né? A pessoa não teria nenhum mérito, né, daquilo. Então, o trabalho da ciência material cabe a nós, né? Não cabe aos espíritos revelarem, se adiantarem nesse ponto. Eu acho que um ponto que a gente ficou de falar também era dos detratores, né? Acho interessante que quando a gente pensou em falar desse tema,
a gente se perguntou se... Eu tava conversando lá no grupo, né, se valia a pena, né? E eu acho que vale a pena pelo seguinte, porque se os espíritas não falarem desse assunto, os detratores não vão ter cuidado de falar, e vão falar claramente. Então, fica que se os espíritas não tratarem desse tema, fica só os detratores falando disso, né, desses trechos. Sabe uma coisa que me dá vontade de rir, me fez pensar agora? Se a gente fosse usar esse critério, ninguém ia ler Marx mais, porque foi racista, foi machista. Ninguém ia ler Freud. Também a gente não deveria citar Galileu, que também foi machista. Quer dizer... Vou mais longe, nem Paulo Apóstolo. Exatamente. O Paulo, coitado, era o primeiro a ser cotado. Então, porque realmente todos eles viveram essa limitação, né? E eu estava pensando isso... E eu estava pensando sobre a relação que a gente tem com os textos tradicionalmente sagrados. Gente... Só um maluco ou os mais fundamentalistas iriam seguir a Bíblia ao pé da letra. Ou seja, aí a gente acha que a Bíblia é um livro sem inspiração? Não, acho que é um livro de inspiração divina. A vida de Jesus está lá relatada, chegou até nós daquela forma. É para ser lido com contexto, com criticidade. E da mesma forma, todos os livros tradicionalmente tidos como sagrados. E os espíritas têm os livros do Kardec como tradicionalmente sagrados, como a codificação. E a gente tem que ler com contexto e criticidade. Dá trabalho ser espírita, né? Sendo que o próprio Kardec não dava. O próprio Kardec, ele não dava exatamente. Ele dava um pouco. Eu acho que ele teve um papel nisso, mas ele não dava... para os livros dele a mesma autoridade, a mesma infalibilidade que, sei lá, o Lutero dava para a Bíblia, entendeu? Mas a gente tá, né? Mas isso aí é tema para um outro assunto. Eu acho que tem uma razão estrutural, digamos assim, intrínseca no movimento espírita para que isso aconteça, que a gente precise transformar Kardec numa espécie de Bíblia protestante. Mas isso é outra questão, fica para outro momento. Isso que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, falando de por que a gente deve encarar o assunto, é o seguinte: embora seja uma doutrina moderna, né, no sentido de cara recente, e herdou algumas das melhores coisas que isso pode trazer, né, o espiritismo era extremamente avançado, né, tinha muito pouco de conservador nesse sentido de apego à tradição, não era, mas se por um lado isso foi bom, porque o abria muitas coisas que tinham a validade, né? Por outro lado, ele traz os reflexos de sua época como qualquer produção que tem a mão humana, e tem que ter. Então a gente não deve ter medo de, nós temos esqueletos nos armários. Bom, eu garanto a vocês que nós temos muito menos esqueletos no armário, aliás, do que outras expressões do cristianismo. Nós temos muito menos esqueletos no armário do que a Igreja Católica, do que a maioria das igrejas protestantes históricas. Mesmo pegando temas que podem criar embaraço, como esse texto aí da Revista Espírita da Perfectibilidade da Raça Negra, a gente tem que entender o seguinte: nós somos também, vivemos numa época, nós também somos carregados dos conceitos da época que nós temos, dos conceitos e pré-conceitos também. Então é claro que isso vai aparecer. É óbvio que isso e outras coisas tinham que aparecer em alguma medida. Eu dou um exemplo muito bobo, né, mas que ninguém pensa nisso. A China é o país, já naquela época, que tinha a maior população do mundo. Quantos espíritos chineses você tem na codificação inteira? Quantos espíritos do sudeste da Ásia? Quantos espíritos? Deve ter algum, né? Mas vamos lá. O espírito de indígena americano. Quantos espíritos africanos da África subsaariana? Quantos espíritos indianos davam comunicação ali? Então, uma coisa boba, né? A gente não questiona. Então, eu acho que africano só o Pai César, né? Que eu não lembro. Mas o Pai César, ele era escravo, né? Eu não sei, deve ser de alguma parte da América. Não sei onde ele viveu. Mas ok, mas o africano que eu falo que vinha vindo de uma cultura africana vivendo na África, representando um povo africano de verdade, não alguém que foi arrancado à força. Não tem, ou seja, há um viés ali. Mas, no entanto, a gente tem que ver isso com naturalidade. Para a época, para aquele meio, era isso mesmo. Então, você não pode querer, pegando o gancho do anacronismo, ver ali noções que a gente tem hoje. Vamos ver lindo, vamos falar de ecumenismo, que até tinha, muito pouquinho. Vamos falar de diversidade. Não tinha ainda uma preocupação grande com isso. Mas nada impede, com a doutrina progressiva,
que a gente pegue e isso adapte, porque a doutrina é perfeitamente compatível com tudo isso, pelos seus princípios. Ela é aberta, ela é progressiva, ela aceita correções. Quantas doutrinas religiosas ou filosóficas a gente tem por aí que aceitam correção, que prevê que vai ser corrigido em determinados pontos? A gente tem isso, então não tenhamos medo de constrangimento de encarar essas questões, porque elas estão lá, elas são reais, a gente tem que lidar, não temos vergonha disso. Se a gente tivesse uma doutrina preconizasse, pregasse as raças são diferentes, tem que discriminar mesmo, tais e tais são inferiores e superiores, isso sim seria um grande motivo de vergonha. E é muito fácil achar esse tipo de manifestação em outras doutrinas se você procurar pela história. A gente não tem isso dessa forma, mas a gente tem alguns traços, alguns reflexos, então vamos olhar para isso e aprender com isso. Exatamente. Aprender a observar que a época de Kardec, eles entendiam que qualquer outro tipo de raça, entre parênteses, era um inferior, tudo bem para a época deles. Hoje nós entendemos e vemos que isso é um erro. E a partir daí, a gente pode muito bem complementar com um acerto. E é por isso e é nesse sentido que a gente deve sempre continuar o estudo, a pesquisa e a evolução juntamente com a ideia social, com a ciência, com o progresso como um todo. Sabe uma questão que eu pensei aqui, antes de entrar na questão do movimento, como racismo no movimento espírita, né? Sabe, Kardec, ele chega a falar na revista espírita, né, dos espíritas americanos, que ele chamava de escola americana, né, que não aceitava reencarnação. E ele usa como justificativa para os americanos não aceitarem a reencarnação o fato de os Estados Unidos ser um país racista, né? Ou seja, ele parece que ele estava se vendo da França como se a França não fosse tão racista como os Estados Unidos. Talvez o Rodrigo pudesse falar disso, o que ele acha dessa justificativa de Kardec. Ele estuda a história dos Estados Unidos, né? É uma coisa curiosa, né? Porque ele tinha também os preconceitos dele, mas ele olhava para os Estados Unidos e pensava como se eles tivessem esse preconceito mais enraizado. Bom, eu não sei como é que isso funcionava na França propriamente dita, mas assim, a Revolução Francesa aboliu a escravidão, depois retomou a escravidão, né? O Haiti pagou o pato disso, mas na época de Kardec, a escravidão já tinha sido abolida no Império Britânico e tinha sido abolida em largas partes do mundo, né? Falo do mundo dominado pela Europa. Ela continua até hoje em partes aí do mundo, na própria África, no mundo muçulmano, você ainda tem ainda alguma coisa disso, no século XX até hoje. Mas, nos Estados Unidos, a escravidão ainda existia. E a escravidão foi objeto, inclusive, da Guerra Civil Americana, de 1861 a 65, a famosa Guerra de Secessão. Então, ali, por ela estar sendo questionada e haver pressões políticas para ela, os escravocratas, os defensores da sua manutenção, reagiram de forma como, né? Se tornando mais aguerridamente escravistas do que eles eram, criando justificativas ideológicas, procurando explicações filosóficas de por que a escravidão era uma coisa boa e deveria ser mantida, etc. Então, realmente, o preconceito racial ali era muito mais agressivo, talvez, do que em outras partes. Mas, bom, eu não sei dizer se isso significa que a França não tivesse preconceito. Provavelmente tinha bastante, né? Apenas não tinha muito motivo para exercitar isso, porque a presença de negros na França naquela época devia ser muito pequena. Deviam ser viajantes e alguns poucos imigrantes, enfim. É nada significativo. Ao contrário de hoje, por exemplo, onde dificilmente você vê um filme francês onde não tenha atores, né, negros, vindo de onde? Das colônias africanas, geralmente, né, das colônias africanas da França. Mas naquela época ainda não. A França estava começando a dominar pedaço da África, a Argélia primeiro, depois foi descendo. Isso ainda estava muito no início, né? Mas é interessante Kardec notar isso, porque ele já viu o preconceito racial como um problema, tanto que, como você disse, em vários trechos, quando ele fala dos benefícios que o espiritismo traria ao mundo, um deles seria a abolição dos preconceitos de casta e raça, ou seja, ele via que isso eram coisas que deveriam ser eliminadas, o que volta ao que eu disse da questão. Mesmo quando Kardec parece aceitar algum tipo de hierarquia racial, e eu não duvido que ele aceitasse, do ponto de vista físico, ele não transforma isso em um princípio ético. Ele exclui isso da questão ética, né? O que é mais do que muita gente estava fazendo naquela época. Então, assim, ele continua
falando do ponto de vista, pegando aí a tradição francesa e espírita, né, universalidade de direitos. Frente à lei de Deus, todo mundo é igual. E tem que continuar sendo. Frente às leis civis, né, que a gente pegar pelo exemplo das mulheres, ele não fala claramente disso, mas a gente deduz, né, também. Então, é uma coisa engraçada, né? Ele podia ter ideias racistas, num certo sentido, mas não defendia uma prática, uma conduta racista. Eu acho que a gente está esquecendo uma coisa fundamental, que é, pelo menos, mencionar a questão daquela nota que a FEB tem no final dos livros de Kardec, tratando justamente disso, por acordo com o Ministério Público. Eu não sei os detalhes, mas acho que a gente tem que, pelo menos, mencionar, né, a pouca coisa, que essa nota exista. Então já menciona aí, Rodrigo. Aproveita e embala e menciona. Eu só queria perguntar uma coisa a vocês, se vocês sabem quando foi que isso começou. O que levou a... Eu nem sabia que existia isso. Nem tô sabendo. Nunca ouvi falar. Você nunca viu? Os livros de Kardec que você usa são recentes, de uns 10 anos para cá. Se você pegar uma edição nova, nem tão nova assim, você olhar lá no final, tem lá uma nota explicativa, em acordo com o Ministério Público, aí eles explicam que Kardec não era racista, com as justificativas, né? E eles dizem, eu vou citando os princípios básicos da doutrina, dizendo por que o racismo não é compatível com os princípios do espiritismo, sobretudo por causa da reencarnação. Aí diz assim, abre aspas, na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall, foi o criador da frenologia, né? As da fisionomonia de Lavater, eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, é o livro Evolução das Espécies, de Charles Darwin, assim como as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações do físico, aspecto e moral. Aí eles dizem que Kardec não concordava com diversos aspectos, diversas coisas que eram trazidas por essas supostas ciências, e procurou avaliar e levantava para debate, né? Mas que os princípios da doutrina não autorizavam esse tipo de preconceito e discriminação, embora não fosse a ênfase, né, o ponto principal lá da doutrina, tratar especificamente desse ou daquele preconceito. Vale a pena a leitura da nota, assim, eu recomendo às pessoas. Se você digitar no Google, né, a nota explicativa Federação Espírita Brasileira, aparece o texto, é resumido, mas é bem adequado, vai muito na linha do que a gente está dizendo aqui. Mas e aí, gente, eu tenho 2 perguntas para você. Qual que vocês consideram que é o papel ou a importância das lutas antirracistas hoje, ou na contemporaneidade, nos séculos 20, 21? E se vocês entendem que o movimento espírita deve ser antirracista ou não? Eu tenho assim uma ideia muito particular com relação a ser anti. Por exemplo, o espiritismo tem que ser antimachista? Ele precisa ser? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o espiritismo, ele é neutro nesse campo porque ele preza pela igualdade de direitos, de deveres. Então, qualquer coisa que fuja disso é uma luta social que está abaixo do entendimento do espiritismo, que cabe a nós enquanto cidadãos, independente de espírita ou não. Então, não é o espiritismo que tem que ser, somos nós. O espiritismo está acima disso, dentro dessa questão, se a gente for pegar as leis divinas, que são trazidas dentro dos livros, principalmente do Livro dos Espíritos, onde elas são imutáveis. Ali preza o quê? A lei de justiça, a lei de amor e fraternidade e a caridade, que é um dever. O que foge disso é egoísmo, é imperfeição do homem. Então, cabe o homem lutar, buscar e aprender com isso, mas não o espiritismo. É assim que eu vejo. Você acha, então, que a ênfase nos princípios é um pouco aquela linguagem que eu aprendi uma vez com um conhecido, que era testemunha de Jeová. E eu nunca esqueci esse contato que eu tive com os testemunhas, que uma vez ele me apresentou a seguinte parábola. Ele perguntou assim, qual é a maneira mais rápida de você encher com a água limpa um copo que está cheio de água suja? Aí eu não soube responder, né?
E aí ele disse, você vai pondo a água limpa e ela naturalmente vai expulsando a água suja. Uhum. É isso que você está falando? Quer dizer, pela ênfase nos princípios positivos do espiritismo, naturalmente o resto é consequência, é isso? É mais ou menos isso. O que eu quero dizer é assim, eu tenho em mim as leis que são cravadas na minha consciência. O espiritismo me deu esse entendimento. Agora, é o espiritismo que tem que fazer por mim, entender, exemplificar, lutar? Não, sou eu, com a minha consciência, com o meu entendimento, buscando através do meu esforço todos os direitos e deveres que eu preciso ter para comigo e com o meu próximo. Não é o espiritismo. Ele me trouxe o conhecimento. O que eu vou fazer com isso é problema meu. É por isso que eu falei sobre o movimento espírita. Porque quando a gente usa a palavra espiritismo, as pessoas leem como doutrina, né? Esse é o problema. Eu acho que é uma questão que realmente nós, enquanto espíritas, né, individualmente, devemos ser antirracistas, né? Por conseguinte, o movimento espírita ele vai ser, né, antirracista. Eu acho o seguinte, pensando agora no espiritismo como todo movimento espírita, eu acho que o espírita é alguém estimulado, né, e tem o compromisso de tentar se conhecer e se melhorar, e isso passa pela maneira, tanto como ele se relaciona com ele mesmo, como se relaciona com o mundo e a sociedade que ele está inserido. E é claro que isso vai variar de acordo com a posição de cada um, o entendimento de cada um, a circunstância de cada um. E tem um zilhão de lutas sociais acontecendo ao nosso redor, e algumas são mais óbvias do que outras, umas são mais próximas do que outras, umas são mais compreensíveis para nós individualmente do que outras. Então, não é que a gente seja obrigado a participar de todas, porque isso seria meio que impossível. A gente não tem essa energia, isso tudo. Mas eu acho o seguinte, a gente tem um compromisso ético de procurar da melhor maneira que a gente pode atuar da melhor maneira possível em nossa sociedade. Se isso significa atuar num protesto contra alguma prática que a gente acha que é injusta, maravilha. Se isso significa tratar de um assunto numa palestra, beleza. Se significa mudar a sua atitude no plano mais pessoal com a sua família, beleza. Cada um vai achar o seu caminho aí. E é claro que, já que isso está tão em pauta no nosso tempo, né, já que se fala tanto em discriminação, racismo, sexismo e tantos outros ismos ruins, isso chega até nós, a gente fizer uma reflexão, vai ser fácil ver que a gente está implicado de alguma maneira. Isso não significa que você tem necessariamente que pedir carteirinha de movimento social, né? Alguns vão fazer isso, ótimo, é legítimo, é justo, legal, maravilha. Mas existem outras maneiras também, mais discretas, de quem não tem, por algum motivo, a possibilidade ou a vontade de participar de um engajamento tão forte assim. Tem outras maneiras de fazer isso. O importante é estar junto de alguma forma. Eu digo isso porque, senão a gente vai estar exigindo das pessoas, às vezes, um mergulho em coisas que nem sempre elas têm condição ou estão dispostas a fazer naquele momento, que não significa que elas não possam ajudar de alguma maneira. Os próprios movimentos sociais, hoje, os movimentos mais minorias, geralmente falam disso, né? Eles são os aliados. E os aliados estão ali de várias maneiras possíveis. Acho que a gente tem um compromisso ético de tentar lutar por uma sociedade mais justa, cada um dentro das suas possibilidades, né? E, principalmente, tanto pela via positiva, que é o engajamento, acho que você está falando, mas também tem a via negativa, que é renunciando a certas concepções e práticas que não cabem mais. E isso não significa você seguir cartilha específica. Olha, a cartilha de hoje é proibido fazer tal coisa porque isso é Isso é altamente discutível. Eu também tenho umas opiniões particulares sobre certas condenações, quando eu vejo listinha de palavras proibidas. Mas tudo bem. Mas a gente tem, pelo menos, tem coisas que não cabem mais. Os costumes mudam, a sensibilidade das pessoas muda. No tempo da minha avó, as pessoas faziam tal coisa e não dava problema. Beleza, mas as pessoas do tempo da sua avó, a maioria delas já morreram, e as sensibilidades também mudaram. A sua avó aguentava coisas que a gente da nossa geração não aguenta mais, graças a Deus. Então, a gente tem que ir acompanhando os tempos, cada um da sua forma. A gente pode se informar sobre isso? Sim, acho que tem coisas que a gente não pode mais aceitar de jeito nenhum. Mas isso é um tempo, é uma questão de educação. Sua cultura, graças a Deus, está mudando e a gente tem que tentar acompanhar isso. Não pode fechar os olhos e os ouvidos. Vamos manter a mente aberta e, aos poucos, a gente vai tendo ocasião de aprender certas coisas. Eu, por exemplo... Exatamente. Tive a oportunidade de ler lá um livro de uma escritora que eu nunca tinha lido nada dela, né?
mas achei muito interessante lá da Jamila Ribeiro falando sobre o Pequeno Manual de Racismo. Não concordo com tudo que ela diz ali, mas muita coisa faz muito sentido. E outras coisas eu aprendi muito também. E mesmo aquilo que eu não concordo, vendo tão explicadinho, me fez pensar a respeito. Então isso é muito bom. Sou grato por hoje ter essas chances. Se eu vivesse há 70 anos, provavelmente não teria oportunidade de pensar em nada disso. Eu estava pensando talvez em outras coisas. Então acho que isso faz parte. Mas eu sei que não é todo mundo que precisa ler um livro para isso. Essa é a posição que eu estou como professor, podendo comprar um livro. Tem muitas maneiras de ajudar. Principalmente não pode perder, é dar um norte moral. O princípio é esse. A aplicação, corram atrás do prejuízo. Eu acho muito interessante que o espiritismo, acho que até por ser fruto do século XIX, muito ligado às tendências iluministas, ele traz uma filosofia universalista, né? Sobre a igualdade, os direitos universais. Eu, até hoje, de algum modo, endosso essa perspectiva, mas eu acho que é muito importante. Acho que duas coisas são importantes para pensar se o movimento espírita deve ser antirracista e qual o papel das lutas antirracistas na contemporaneidade. Uma é que o racismo foi uma instituição histórica, e ele, falando do racismo contra os negros, a gente poderia falar do racismo contra os índios, a gente poderia falar hoje das várias xenofobias, né, que tem nos países, no Brasil contra os bolivianos, contra os venezuelanos e outros imigrantes. Mas o racismo contra os negros é uma instituição histórica que tem a ver com a escravidão, com a objetificação da imagem do negro, com o fato de que quando teve a abolição da escravidão, não se permitiu que os negros tivessem uma boa inserção na economia, pudessem comprar terras como os brancos podiam. Então, o racismo é uma instituição histórica, assim como a dominação masculina é uma instituição histórica. A gente pode mapear uma série de mecanismos através dos quais, na modernidade, as mulheres eram excluídas de direitos, né? Até o século XIX, nos Estados Unidos, uma mulher branca nem abrir uma conta no banco no nome dela podia. Então, por conta dessa desigualdade histórica, eu entendo que se a gente quer produzir igualdade, se o movimento espírita quer lutar por igualdade, ele precisa se posicionar contra o racismo e contra o machismo e contra outras instituições históricas de desigualdade social, né? Mas tem um outro motivo que eu sempre reforço aqui. Eu acho que o Kardec traz muito o cerne da espiritualidade na moral. Então, o Kardec fala assim, olha, não importa se você reza ajoelhado ou de pé, se você faz tal ou tal prática, tal ou tal ritual. O que importa é o coração, são as ideias, as ações, a caridade. Ele põe o coração da doutrina espírita na caridade. E para mim, caridade e política, ética e política são uma consequência da outra, né? Então eu acho que dizer que o movimento espírita deve ser antirracista é a mesma coisa de dizer que o movimento espírita tem que lutar pela igualdade, tem que fazer caridade. É uma decorrência muito no coração da proposta do Kardec, né? Acho legal essa riqueza de perspectivas. Isso é bom. Acho que isso nos enriquece de alguma maneira. Mesmo quando a gente discorda em alguma coisa, isso é maravilha, porque... Não, achei que foi legal mesmo. Quem acha que a gente é tudo do mesmo partido, né? Espero que a pessoa assista o programa hoje, veja algumas diferenças, aí resolve o problema, né? Ah, sim. A pessoa vai ouvir. Esse é um podcast comunista, claro! Todo mundo ali é comunista. Todo mundo vermelhinho. Dá vontade de falar para ouvinte, você ouviu errado, né? Bem, não é possível, porque só existe podcast porque a gente discorda. Exato. Então, as pessoas projetam muita coisa, né? De qualquer maneira, isso me faz lembrar, você falou de questões políticas, né? Tem a questão negativa. Eu quero enfatizar muito isso, porque, como eu disse, tem coisas que não dá mais pra gente aceitar. Pelo menos nos casos extremos, porque se a gente procurar por aí, vai ter espírito até a favor da pena de morte, direta ou indireta. Então, são coisas mesmo que a gente tem que pensar e posso até complementar. Tá difícil. Dependendo de como a gente defina, né?
Uma coisa que eu acho que a gente não deve fazer no movimento espírita é fugir desse tipo de discussão, independentemente do que a gente decida, é fazer lá fora. Não estou dizendo que o centro espírita tem que virar um polo de militância, de movimento. Não é isso. Né? Mas eu acho que a gente também, nós tendemos a fugir dos assuntos, a evitar os assuntos. A gente não tem vergonha, por exemplo, de ir para o espaço público fazer campanha contra o aborto, o que é legítimo. Mas a gente tem vergonha de falar de qualquer outro assunto que também seja do cunho social, né? E não é bem por aí. Se a gente pode falar de uma coisa, a gente pode falar de outras, a gente pode discutir outras. Não estou falando de adesão a partido. O pessoal que acha que ele é comunista, longe disso, tá? Mas eu acho que a gente não pode fugir das questões. Se Kardec podia botar no livro dos Espíritos questões sobre o direito das mulheres, que era uma vanguarda da época, a gente não pode discutir mais o quê? Exatamente. Não, uma coisa é assim, entender o que tem de princípio e que são princípios que são imutáveis. Mas dentro desse princípio, trazer para a nossa realidade social e melhorar essa realidade social é uma obrigação nossa. Ponto. Que armas você vai usar? Como você sente, percebe e usa, aí é cada um com o seu. Não, acho que sobre essa última questão é isso que eu falei. Acho que a luta antirracista deve ser algo parte do individual, né? Que por conseguinte afeta o movimento espírita, né? Como um todo, né? Não necessariamente, como você falou, não necessariamente precisa ser algo de política partidária, então. Ou algo tão explícito assim. Mas, assim, como eu disse, as discussões, acho que a gente pode ter, a gente não pode vetar que certas questões vão aparecer, e isso é bom, porque são novos aspectos para a gente pensar a prática da caridade, que nada mais é que aplicar os princípios éticos da gente na vida social. Vai ser com racismo, vai ser com lidar com minorias, vai ser com lidar com o estrangeiro, vai ser lidar com nós e o meio ambiente. Gente, debatendo, discutindo que a gente aprende, que a gente consegue abrir as nossas mentes, refletir melhor sobre a questão, dormir com isso na cabeça, acordar com ideias muitas vezes renovadas. Sermos agentes de Deus também, porque não dá para pegar esses princípios todos que a gente aprende com a doutrina e achar que ele só serve para a nossa vida pessoal. Peraí, ninguém vive sozinho. Não faz sentido. E a gente também tem aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? A gente tem uma noção ainda de caridade dar quentinho, dar coisas. Tem seu papel, tem seu lugar, mas vai muito além disso. Pode ser só esse assistencialismo material, pera lá. Não, e inclusive, quando a gente faz isso, a gente está cometendo anacronismo com relação ao sentido da palavra que foi usada lá a princípio, que caridade não tem esse sentido. Caridade tem o sentido de dever, obrigação. E qual é a sua obrigação? De ser um bom cidadão, de agir conforme, de lutar e ajudar o teu próximo em todos os sentidos, a começar por você agir de acordo com as leis. Que leis? Não as leis dos homens que mudam, que se transformam, mas é a lei que está dentro de nós. O que é certo e errado para nós? Essencialmente, espiriticamente falando, vamos dizer assim. É nesse sentido. E a gente tem que se unir, porque eu aprendo com você, você aprende com o outro e traz uma novidade. E nessa a gente vai acrescentando os nossos saberes, os nossos deveres, as nossas caridades. Então, meninos, como consideração final desse nosso episódio quente, bastante assunto, nós falamos por mais de 1 hora, praticamente. O que é que vocês querem traçar como final? Como é que é a apoteose? Bem, acho que pelo que foi tratado aqui, resumidamente é isso. Ler Kardec tendo em vista a questão histórica, né? Pegar a questão pelo princípio mesmo, né? Você indica algum outro livro para o pessoal ler? Além do capítulo do Sérgio Aleixo que eu citei lá, vocês podem ler também o texto do Paulo Neto, Racismo em Kardec, onde ele vai esclarecer essa questão e é um texto interessante. Bom, o que eu posso dizer é que essa questão que a gente tratou, né, a questão racial, ela existe, né, na codificação espírita, ela tem que ser vista com naturalidade, né, como um reflexo das preocupações e crenças da época. Felizmente, esse tipo de coisa está mais do que ultrapassado, não apenas na sociedade em geral, mas também dentro do movimento espírita.
é algo que tem que ser mais enfrentado. Às vezes eu tenho a impressão de que isso é meio que varrido de baixo para debaixo do tapete e não precisa ser, né? E tem outras questões aí relacionadas a isso que a gente também precisa, de vez em quando, debater, né, para atualizar, porque as são válidas. A gente falou aí da questão do eurocentrismo, né, da ideia de hierarquia cultural, social, são coisas que têm que ser problematizadas, né? Mas eu acho que é uma parte da história espírita e a gente tem que conhecer. O nosso objetivo aqui não foi esgotar o assunto, longe disso, mas apenas oferecer alguns subsídios para quem quiser correr atrás disso e não se assustar quando se deparar com esse tipo de questão. Uma vez por outra acontece, né? E 2 subsídios que a gente pode indicar aqui, né? O livro Paulo Neto, né? Racismo em Kardec, que se encontra online, né? Que trata de todos esses trechos mais problemáticos, especialmente os que se referem à questão da questão dos povos negros, que são detalhados, ele produz os textos, dá uma explicação sobre isso. Então, uma visão apologética, mas merece respeito e atenção, é muito informativo. Basicamente resume a coisa que a gente disse aqui. E uma outra, né, que é acadêmica, né, não é espírita, mas que vale a pena, é o livro Racismo, de Francisco Bettencourt, que se acha, aí, se não me engano, é da Companhia das Letras. Só pegar a referência aqui, depois vocês apagam na edição, só para ter certeza que eu não estou falseando aí os dados. Porque eu tenho um livro, eu li o livro em PDF. Está aqui. Vamos voltando um pouquinho. Né? Uma das obras indicadas, né, para quem quiser se aprofundar, é Racismos, das Cruzadas ao século XX, do Francisco Bettencourt, publicada pela Companhia das Letras, que fala basicamente uma grande história, né, dessas doutrinas de superioridade racial, desde a Idade Média até os dias de hoje. Elas ainda existem em alguns recantos por aí, infelizmente. E é muito informativo sobre o que a ciência europeia debatia no século XVIII e XIX, que é basicamente a época de Kardec. A gente entende de onde essas ideias vieram, com o que ele estava dialogando naquele tempo. Então fica aí a dica para quem quiser correr atrás disso, não vão se arrepender. É profundamente interessante. Muito bom. Lídia, você quer dar as suas considerações finais? Bom, como minhas considerações finais, eu entendo que o racismo é uma instituição social que ainda não foi revertida pelo nosso tempo histórico. No Brasil, a população negra é a maior parte da população e ainda é uma população mais marginalizada, uma população que tem a expectativa de vida mais baixa, taxas de mortalidade por armas de fogo mais alta, maior probabilidade de ser morto por uma bala perdida ou confundida com uma pessoa em situação ilegal. É uma população pobre, por isso se envolve mais com tráfico de drogas, por isso está mais presa. A maior parte da população carcerária é negra. Então eu acredito que tem muito a se fazer para se combater o racismo no Brasil. E para combater o racismo é preciso agir com ações interseccionais, ou seja, que combatam opressões e desigualdades de classe, de raça e de gênero juntas. Porque, obviamente, um negro que consiga furar a bolha e pertencer às classes médias ou à elite, ele vai ter os seus problemas muito reduzidos em relação à população negra e pobre. Então, sou a favor de todas as ações que promovam a igualdade social e estou pensando em condições materiais de vida, acesso à saúde, educação, lazer, boas condições de moradia, de saneamento básico, oportunidades de emprego. E para isso é necessário transformar
radicalmente a sociedade. Muito bem. Então, pessoal, a gente agradece a sua audição, as suas participações nós vamos aguardar, sempre pedindo para que vocês transmitam para os seus amigos o nosso canal, o nosso podcast, para que mais pessoas possam tomar conhecimento. Não tenham medo de tocar em nenhum dos assuntos que são tidos como velados ou proibidos no movimento espírita, porque faz parte do nosso crescimento analisar as limitações de época, entender que Kardec não era um santo, não é algo que alguém que nós devamos divinizar, mas sim entender que ele era um homem do seu tempo, uma pessoa como nós, que, obviamente, com uma capacidade enorme, mas também encarnado e com suas limitações. Nós encerramos aqui mais um podcast. Contamos com a tua audição no próximo. Beijo, beijo, até lá. Visite o nosso portal para ouvir outros